Vamos falar agora de plano de saúde. Pois é, as empresas adotaram um sistema de coparticipação que passaria a valer 6 meses depois do mês de junho, quando foi anunciada. A ANS não falou nada, aí a coisa foi parar na justiça. Procedimentos, consultas, exames, as pessoas teriam que pagar 40%. Só que a presidente do STF tomou uma decisão suspendendo esses procedimentos. Veja com a Rosane Ferraz. Com a decisão da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, planos de saúde estão proibidos, pelo menos por enquanto, de cobrar do usuário até 40% de alguns procedimentos médicos e determinadas consultas, conforme estabelecido em portaria da Agência Nacional de Saúde. As novas regras chegaram a ser anunciadas pela agência. A decisão do STF é liminar, ou seja, pode ser mantida ou derrubada. A portaria da Agência Nacional de Saúde permite a coparticipação do usuário de até 40% do valor de determinados procedimentos. Se o paciente precisar, por exemplo, de uma ressonância magnética de R$1.000, teria que pagar R$400 e o restante seria arcado pelo plano. No caso de franquia, o usuário teria que pagar até 100% do custo, desde que este não ultrapassasse o dobro da mensalidade. A medida estava prevista para planos novos e passaria a valer 6 meses após a publicação da portaria da Agência Nacional de Saúde. Entre os cerca de 250 procedimentos livres da coparticipação estão exames preventivos e tratamentos de doenças crônicas. A coparticipação, que pode chegar a 40%, foi prevista para ser adotada em procedimentos médicos como cirurgias de alta complexidade, consultas com especialistas como neurologistas e exames laboratoriais mais detalhados. Os planos de saúde alegam dificuldades e a coparticipação seria uma forma do usuário ajudar a manter o atendimento. E você ainda tem que fazer uma coparticipação desse plano que você já paga, completar, é muito inviável. 40%? Onera demais. Ainda existe a polêmica do reajuste anual. Usuários buscam na justiça conseguir a definição de um percentual de aumento. Atualmente, as operadoras é que decidem em quanto por cento vão reajustar as mensalidades. Pode passar de 10%, 12%. Elas são livres para fazer isso. Apenas nos planos de saúde individuais é que existe um percentual de aumento definido de até 10%, conforme foi anunciado recentemente pela Agência Nacional de Saúde. Isso afetou pelo menos 8 milhões de brasileiros. Embora suspensa, a liminar da ANS continua sendo motivo de questionamentos. Esta especialista em direito médico da OAB de Goiás questiona a competência da Agência Nacional de Saúde para definir o assunto. Isso teria que ter feito através de um procedimento legislativo em que houvesse uma discussão com a sociedade sobre o que pode ser feito ou não. Segundo a advogada, o usuário ainda não está totalmente livre de ter que pagar pela coparticipação. Ele poderia ter que arcar com um valor mais alto todas as vezes que ele precisasse de algum procedimento que tivesse fora da lista que não precisa pagar a coparticipação. Então, ele teria que se preparar para não só pagar a mensalidade, mas eventualmente precisar desembolsar um valor a mais. É um assunto importante, a gente continua falando sobre ele aqui com a Rosânia Nunes Ferreira, gerente de atendimento ao consumidor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá certo, o Supremo suspendeu essa medida, mas a Agência Nacional de Saúde, a autorizar nessa coparticipação, ela que deveria ser uma aliada do consumidor, daquela pessoa que depende do plano de saúde, ela na verdade não está indo contra esse consumidor e a favor da empresa? Sim, mas o argumento da ANS é de que já existia uma resolução desde 98, que 49% dos planos hoje já são de coparticipação, apenas 1% é franquia. Então, que essa normativa vem regularizar, né, vem trazer normas mais claras, mais transparentes, estabelecendo alguns critérios, inclusive alguns procedimentos de isenção. Todavia, os órgãos de defesa do consumidor entendem que há uma ilegalidade nessa resolução, que deveria ser um processo legislativo com uma ampla discussão na sociedade. Pois é, só que isso não foi feito. A ANS sabia disso, não sabia?
Sim, sabia. E fez agora, vista grossa, então. Diante da decisão do STF, um dos argumentos é de que houve a manifestação da AGU, que por sua vez não indicou nenhuma irregularidade ou nenhuma inconstitucionalidade no procedimento. Se o STF não tivesse entrado, suspendido tudo, por exemplo, na prática, poderia acontecer a pessoa ter que pagar ali 40% a mais para fazer uma cirurgia, por exemplo? Sim, nós ressaltamos que essa medida ela foi publicada dia 28 de junho e entra em vigor somente 180 dias após a publicação, valendo apenas para novos contratos. Ou seja, a partir de dezembro, o consumidor arcaria com um ônus maior, porque na regra atual, quem já tem participação paga no máximo até 30%. A resolução autoriza até 40%, ou seja, o consumidor seria prejudicado em 10% a mais. Rosane, só que essa decisão da presidente do Supremo, ela pode ser modificada, né? Porque o plenário vai avaliar isso, né? Sim, foi uma medida de urgência, né? A ministra verificou que gerou uma instabilidade jurídica, uma onerosidade para o consumidor, que já é vulnerável, que já é hipossuficiente, que a saúde é uma questão fundamental prevista na Constituição. Então, ela suspendeu os efeitos, entendendo que atinge as novas contratações e também as novas renovações contratuais, que geram um desassossego na sociedade em relação à questão da saúde. Só que essa medida será submetida ainda ao relator, o ministro Celso de Mello, e ao plenário do STF. Pois é, tomara que seja mantida, porque vamos falar uma coisa bem clara, gente. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, plano de saúde é um negócio muito caro hoje, caríssimo, né? E qual é o poder de negociação que você tem, por exemplo, na hora de ir lá e fazer um plano? Por exemplo, você vai lá assinar um contrato? Nenhum. Porque essa é a realidade. A Agência Nacional é que deveria exatamente defender o consumidor, defender o brasileiro, não as empresas, como ela está fazendo agora. Porque desse jeito que está, daqui um dia para o SUS já não funciona. Imagine só se você não dá conta de pagar um plano de saúde. E aí? Vai parar aonde, não é? Rosane, obrigado, viu? Boa tarde para você. Muito obrigada, boa tarde. Considerando que são contratos de adesão, né, onde o consumidor não tem a opção, ele pode reclamar perante o Procon Goiás qualquer dificuldade na realização de procedimentos. O Procon Goiás está sempre à disposição. Pois é, o Procon vai estar do lado do consumidor, coisa que a ANS não está.